Como lidar com a derrota no xadrez. Um artigo bem interessante, publicado no chess.com, escrito pela grande mestre feminina Dina Belenkaya, ou Daina Belenkaya, não sei bem como é. Trata de um tema muito, muito interessante, tem cheio de boas reflexões, e eu gostaria de ler com vocês, para a gente discutir juntos, quem sabe, e aprender um pouco mais dessa parte, que é a resiliência mental. O artigo começa com uma citação do escritor francês Albert Camus, ou Albert Camus para os falantes do português. Perder no xadrez é uma pequena morte, ou é como uma pequena morte. Para alguns é algo, tempestade no copo d'água, né, algo quase inaceitável. Puxa vida, perder e tudo mais. Uma dor muito grande. Vamos ver o que aqui a Dina Belenkaya tem para compartilhar com a gente. Imagina o seguinte, você está jogando um jogo importante. Desde já eu quero dizer, é um artigo em inglês, então eu traduzi com o Google Tradutor para ficar mais acessível pra gente, porém, em alguns momentos, talvez, tenha umas frases que possam não fazer tanto sentido assim, então a gente tenta olhar qualquer coisa no original e, se for o caso, tentar aí desvendar o que significa, mas acredito que não vai ter maiores problemas. Então imagina o seguinte, você está jogando um jogo importante, horas de batalha intensa, supondo que seja um jogo OTB. Aqui já deve ser a primeira que pode estar se perguntando o que é um jogo OTB. É um jogo ao vivo, é um jogo no tabuleiro, over the board. Então essa é a sigla, é um jogo no tabuleiro. Horas de batalha intensa, supondo que você está jogando ao vivo num tabuleiro, num torneio pensado talvez. Você construiu uma vantagem, tudo está indo conforme planejado, e então, bum, um movimento impreciso e tudo desmorona. Talvez você tenha cometido um erro em uma peça, tenha cegado uma peça, né? Tenha cometido um erro aqui, ó, ele diz aqui embaixo, né? Se você vê, tem um linkzinho ali embaixo, ó, um blunder. Então, talvez você tenha cegado uma peça, tenha perdido uma chance tática, ele diz aqui, perdido um tiro tático, perdido uma chance tática, ou negligenciado uma combinação simples. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo, uma perda dolorosa. O que é que você sente naquele momento? Raiva, decepção, vontade de se punir pelo erro? Acredite em mim, essas emoções são familiares a todos os jogadores de xadrez, de iniciantes a grande mestre. Todo mundo se sente mal com a derrota. Em uma carreira de 25 anos, poxa vida, carreira de 25 anos, caramba, parece ser bem mais nova para ter 25 anos já de carreira. Deve ter começado a jogar xadrez com o quê? 5 anos de idade, talvez? Experimentei centenas de milhares de perdas, variando de erros bobos da infância a derrotas dolorosas no cenário internacional. Cada um dos erros me ensinou não apenas sobre xadrez, mas também sobre a arte de se recuperar. Eu acho interessante isso daqui, né? Os erros eles não são definitivos, a gente sempre pode consertar erros, pelo menos no xadrez. Hoje eu quero compartilhar alguns pensamentos sobre como transformar a dor da derrota em combustível para o crescimento. Puxa, então vamos lá, né? Vamos ver. Por que é que perder dói tanto? Primeiro de tudo, ela defende que perder dói tanto porque o xadrez é um esporte pessoal ou individual. Nos esportes coletivos, você sempre pode dizer: olha, a gente perdeu porque a defesa jogou mal, o árbitro foi injusto. No xadrez, não. É só você e o seu oponente, o resultado está inteiramente em suas mãos. Não há mais ninguém para culpar além de você mesmo, e sejamos honestos, isso nem sempre é fácil de aceitar. Eu acho que é interessante mesmo isso daí. O xadrez é um dos poucos esportes que você eh, depende totalmente de si. E essa autorresponsabilidade, ela é mesmo totalmente importante no jogo. O resultado no xadrez, ele é totalmente justo, né. Às vezes até em outro esporte individual, como tênis, só tá vindo esse, assim, tênis de mesa, qualquer esporte individual que seja, você ainda pode arranjar algum culpado, dizer: "Puxa, minha raquete não estava tão legal, o chão aqui não estava tão interessante", algo do tipo, "eu senti uma dor aqui". Mas no xadrez tudo reflete a sua capacidade naquele momento, né, aquele estado atual que você estava, e os lances eles são todos muito justos. O resultado no xadrez, na grande maioria das vezes, ele é sempre muito justo, porque não tem fator sorte, não tem, às vezes, um golpe de sorte que você pode pegar um adversário desprevenido, não. Tudo é preparação, tudo é muito justo, de certa forma, no xadrez, a não ser que tenha alguma trapaça, algo do tipo. Perder um jogo não apenas parece um erro, parece uma prova de que naquele momento você não foi bom o suficiente. Mas aqui é que está a coisa, ó, aí está a questão. O xadrez não é um exame de aprovação ou reprovação. Não é algo que define, né, a partida não define você é um sucesso ou é um fracasso. O xadrez ele é um processo. Na verdade, isso é muito similar a várias outras áreas da vida, né, em que às vezes a gente tenta algo, dá errado. Eu acho muito interessante sempre essa mentalidade, a gente se relembrar disso daí. Talvez você saiba disso. E isso que é muito interessante do artigo. Muito provavelmente, em alguns momentos, pode parecer assim:
que são coisas que a gente já conhece, que a gente já sabe, mas que a gente precisa ser lembrado todos os dias, né, quem sabe aí colar na parede um post-it, escrever uma frase, algo tipo um quadro, sempre lembrar, você não é a derrota, mas também você não é as vitórias, você não é os seus resultados, né. Eles definem sim, eles são um bom guia pra gente, a gente estuda xadrez pra, melhorar e vencer, a gente busca melhorar em outras áreas da vida também para ser bom naquilo, obter bons resultados, mas os resultados eles não podem, ditar quem nós somos, principalmente no curto prazo. Isso é muito importante, é um processo. Tem alguns vídeos aqui, alguns shorts principalmente, aqui definindo como pensar como um grande mestre, eu vou deixar o link do artigo na descrição, então você pode ver depois, caso você queira, caso queira reler novamente no futuro, algo do tipo. Mas ela continua: "Cada perda não define o seu nível geral, apenas reflete sua forma em determinado momento", como eu estava dizendo, né, reflete a forma naquele determinado momento. E quem sabe você pode não estar se sentindo muito bem naquele determinado momento, pode ter algum outro motivo, mas lembrando, eu ainda acredito que o resultado no xadrez, 99% das vezes ou do peso, assim, do resultado, ele é do estado mental mesmo de você, né, você geralmente é responsável pelo seu resultado, não adianta você ficar querendo culpar outros. E adivinha, você tem permissão para melhorar. Isso aqui é bem interessante mesmo, né. O resultado ele não define você no longo prazo, você sempre tem chance de melhorar no futuro. Outro motivo pelo qual perder no xadrez dói muito, ela disse que é porque a gente investe muito no xadrez. Bom, não sei você, eu não investo tanto assim, tô começando a voltar ao xadrez ultimamente, mas todo investimento de tempo, ele é um investimento que não volta, né, então o investimento maior que alguém pode fazer em alguma coisa é dedicar tempo àquilo. Imagina o seguinte, você passou de novo, ó, quase 5 horas no quadro não, aqui no board, né, no tabuleiro. Você passou quase 5 horas no tabuleiro ou no computador hoje em dia, né, e suas células cerebrais estão queimando de todos os cálculos. Ninguém joga a partir de 5 horas no computador, isso daí, né, mas, no tabuleiro sim, pode acontecer em torneios pensados. No computador talvez você pode estar jogando aí um torneio rápido, por exemplo, né, já 5 horas dos rounds finais, e realmente pode ser o caso. As células cerebrais estão queimando de todos os caos. Cada movimento é o resultado de uma reflexão profunda e de um planejamento cuidadoso. Então, em um instante, um erro, um movimento perdido, um deslize, tudo desmorona como um castelo de cartas. E vamos ser realistas, gastar 5 horas em um jogo apenas para perder um movimento, isso dói. Tem um vídeo aqui do campeão Magnus Carlsen cegando o bispo. Eu vou deixar passar rapidinho, né, só pra gente ver como acontece mesmo, até os melhores do mundo cegar em determinado momento. É claro que nesse dia que talvez o Magnus também não tivesse a sua melhor forma, mas é normal, acontece. No campeonato, Blitz do ano passado, no Rap também, Magnus teve também vários momentos em que perdeu para várias pessoas teoricamente mais fracas, e acontece, né, então pra você ver aí, né, a reação aí da galera, quando o Magnus cega o bispo simplesmente sem nenhum motivo aparente, né, e não tem muito o que fazer, né, não tem muito o que ficar, eh, fazer, seguir em frente e vida que segue, tentar aprender com aquilo. Claro que Magnus provavelmente já aconteceu disso muitas outras vezes, e ele já sabe, né, como reagir, ele não fica ali se culpando, ele só aí faz: "Caramba, não acredito que isso aqui aconteceu, vamos pra próxima", né. Naquele momento o seu cérebro não reage como se você tivesse acabado de perder um simples jogo de tabuleiro. Isso é interessante. Essa frase pode parecer simples, mas, carrega um significado muito profundo. Olha só, não reage como se você tivesse acabado de perder um simples jogo de tabuleiro, porque é o que o xadrez é. A gente que coloca às vezes muito peso nisso, como se o xadrez definisse quem a gente é. Mas, cara, o xadrez é um simples jogo de tabuleiro. É isso, é mais um jogo de tabuleiro, tá. Pode ser um jogo que a gente gosta, que a gente quer ir bem e tudo mais, não tô falando nada disso. Eu acho que a gente tem sim que se dá o direito também de sentir a dor da perda. Claro que isso tem que ajudar a gente a melhorar. E ninguém gosta de perder. Ela não tá defendendo que você tem que gostar de perder, ou não tem que sentir emoções. Todo mundo pode sim, deve sentir emoções. A gente pode utilizar emoções a nosso favor. E só não pode ser algo que vai fazer com que fique na nossa cabeça e tal, e a gente entre numa espiral negativa, né, em que a gente só vai perdendo cada vez mais porque a gente coloca algo na cabeça. Não pode ser assim. Então é bem isso mesmo, você acabou de perder um simples jogo de tabuleiro. Então, às vezes, parece que o seu cérebro não associa isso, né, e começa a pensar coisas mais negativas. Não, é mais como se você passasse o mês inteiro trabalhando num projeto importante, apenas para excluir acidentalmente todos os arquivos um dia antes do prazo.
Isso seria muito pior, né. Não como escalar uma montanha por hora, chegar ao topo e depois escorregar de volta para baixo. O cérebro vê isso como um desastre, e é por isso que suas emoções batem tão forte. Quem tá batendo muito forte também é esse artigo, né. Tem menos outra razão pela qual as derrotas doem muito é que a gente teme perder muito mais do que gosta de ganhar. Na psicologia existe um conceito chamado aversão à perda. A gente se lembra muito mais das perdas, né, muito mais vividamente do que a gente celebra as vitórias. Você pode jogar 20 jogos fantásticos, mas só vai pensar no que perdeu devido a um erro estúpido. Isso é natural, mas se você deixar aquele o controle, só vai te segurar. Então, de novo, ó, é natural, né, a gente pode sim sentir emoções, mas se você deixar que o erro controle você, só vai te segurar, só vai fazer com que você, talvez até perca cada vez mais. Então vamos, para o segundo tópico aqui que ela defende, perder não é vergonhoso. Eu acho que esse é um tópico bem interessante. Aqui a gente no Brasil principalmente, mas em muitas outras áreas a gente tem essa coisa da derrota como perder ser vergonhoso, né. A gente é um país muito controlado, por exemplo, por jogos como futebol e tudo mais, e tem aquela parte bacana do jogo, não vamos mentir, a gente brincar com um amigo, brincar com um conhecido da derrota, né. "Puxa, seu time perdeu", tudo mais, "seu time é ruim". Mas a gente não pode esquecer que isso aqui é uma brincadeira, né, no caso você torcer para um jogo de futebol deveria pelo menos ser uma brincadeira, deveria ser uma brincadeira saudável, né, tudo isso, não tem nada de errado, mas não existe necessariamente vergonha na derrota, mesmo que a derrota do seu time de futebol seja de 4-0 para o principal rival, algo do tipo, mas são coisas que acontecem, tá, são coisas que refletem o estado dos 2 times naquele exato momento, tá certo? E se não tivesse ganhador, todos os jogos seriam empate, seria muito chato. E no xadrez é a mesma coisa. Pensa que se não tivesse vencedor, todos os jogos seriam empate. Então perder não é vergonhoso, vamos lá. Uma frase do Alexandre Alekhine, ele traduziu Alexander. Alexander Alekhine diz: "No xadrez você só pode se tornar um grande mestre quando percebe seus próprios erros e fraquezas, assim como na vida". Realmente, por isso que eu gosto de xadrez. O xadrez ele é um retrato mesmo da vida, de certa forma, né. Ele é um jogo que treina a sua humildade e faz com que você lembre que a vida também é da mesma forma que o xadrez. Você vai cometer erros, vai cometer deslizes, e o mais importante é como você se recupera disso daí. Vamos lá. A primeira e mais importante lição é: perder não é vergonhoso. Uma derrota não faz de você um fracasso ou um mau jogador. E eu diria até iria adiante. Assim como também uma vitória não faz de você um sucesso ou um excelente jogador, né. A gente precisa sempre lembrar disso, dos 2 lados. É simplesmente é simplesmente parte do processo de aprendizagem. Muitos dos meus alunos temem perder tanto que isso paralisa o seu jogo. Eles escolhem movimentos ultra seguros, evitam posições fechadas e finalmente limitam seu potencial. Ironicamente, esse medo de perder muitas vezes faz com que eles percam. Isso é verdade demais, não só, no xadrez, mas na vida de forma geral. A aversão das pessoas por correr riscos é natural, ocorre desde sempre. É tanto que, vamos ser sinceros, a uma grande maioria das pessoas naquelas perguntas que tem assim, né, você prefere, por exemplo, 1.000 na hora ou, eh, R$ 1.000, né, na hora aqui, ou girar uma moeda, né, lançar uma moeda, uma chance de metade, metade, 50-50, para você ganhar 5.000, por exemplo. Então a grande maioria das pessoas vai escolher o 1.000 na hora, mesmo que, eh, lançar a moeda tenha um valor esperado de 2.500, que é a metade de, 5.000. Então no longo prazo você estaria ganhando 2.500, mas as pessoas vão muito mais preferir o 1.000 na hora, por não ter que correr nenhum risco, por exemplo. E de novo, não é que tenha algo de errado com isso, dependendo da sua situação na vida e tudo mais, você prefira mesmo pegar o 1.000, o mais seguro. Tem situações da vida que a gente precisa fazer o mais seguro, mas eu só tô falando que é um fato, né, as pessoas tendem mesmo a ter essa aversão a riscos, essa aversão ao desconhecido e preferir o seguro, mesmo que isso, eh faça com que, às vezes, elas acabem perdendo, né. O medo de perder faz com que muitas vezes você perca, isso acontece muito, inclusive em partidas de outros esportes, por exemplo, futebol. Quantas vezes a gente não vê times que fazem um gol, por exemplo, estão ganhando às vezes de 1-0, 2-0 e se retrancam e param de jogar futebol, só começam a se defender. E aí o outro time começa a atacar, atacar e às vezes empata ou até vira o jogo. Então isso daí acontece muito, é o medo de você perder, né, faz com que você se retraia e tudo mais, e muitas vezes vai acabar perdendo, você vai acabar deixando a vitória escorrer pelas mãos. Além disso, há uma categoria separada. Tem os jogadores que são novos no xadrez e têm medo de jogar contra pessoas reais. Em vez disso, eles passam inúmeros jogos online, jogando bots, ou jogando contra bots, cada um deles vencendo, até que um dia eles possam finalmente estar prontos para enfrentar oponentes reais. É uma propagandinha de bots do Dia da Terra, do chess.com.
Mas enfim, não tem acho que tem muito o que comentar sobre isso não, né. Acredito que é um estágio do medo um pouco mais avançado isso daí, né, você jogar contra bots e evitar pessoas reais, eu não acho que tem tanta gente que faz isso, porque o bot, de certa forma, você já quase não tem chance, principalmente se ele tiver um nível muito maior do que o seu, né, então, as pessoas talvez, sempre busquem mais, jogar contra pessoas. Mas enfim, pode acontecer mesmo, porque tem aquela coisa, né, de você tirar sua própria responsabilidade. Quando você perde para um bot dói menos, né, porque afinal é um computador, ele supostamente tem que ganhar, então você já tira essa coisa da sua cabeça, e não se autorresponsabiliza. As raízes desse fenômeno são exatamente as mesmas. Então pare de dizer a si mesmo que você não é bom o suficiente. As perdas não são vereditos sobre o seu talento. Elas são recursos valiosos para o crescimento. Toda derrota é uma lição inestimável para ajudá-lo a evitar erros no futuros, né, erros semelhantes. Então toda derrota é uma lição para ajudar a evitar erros semelhantes no futuro. Toda derrota também é um lembrete de que existem jogadores mais fortes para que você se mantenha motivado para melhorar. A não ser que seu nome seja Magnus Carlsen, sempre vai ter alguém mais forte que você, e uma hora você pode ser o maioral da sua cidade, aí, do seu bairro, do seu clube, da sua escola, alguém vai aparecer melhor do que você, isso é fato. E toda derrota também é um teste de resiliência mental, e convenhamos, é tão importante quanto suas outras habilidades no xadrez. Resiliência mental é algo pouco falado no estudo de xadrez, mas que é muito importante, porque a gente está trabalhando com isso aqui, e nossa mente, ela não é naturalmente forte, ela vai buscar sempre o caminho mais fácil, o caminho em que a gente se culpa menos, o caminho em que a gente trabalha menos, ela quer poupar energia de certa forma. Então, ter essa resiliência mental, essa força para que você consiga lidar com a derrota, realmente é algo que precisa ser desenvolvido. Então vamos lá, para o próximo tópico, mude sua mentalidade. Perder não é um fracasso, é uma lição. Emmanuel Lasker disse que sem erro não pode haver brilho. Como eu disse a você, né, se não tivesse erros, não teria vitória nem derrota e, consequentemente, todos os jogos do xadrez seriam empate e ninguém queria jogar, porque, afinal, para que jogar um jogo em que ninguém ganha, né, só empata? Grandes jogadores não apenas sobrevivem às derrotas, eles as usam. Se você perdeu por causa de um erro de cálculo, é um sinal para trabalhar suas táticas. Se você lutou no final do jogo, é hora de aprimorar as posições teóricas. Mais um vídeo. Então, não mais eu sou um jogador terrível. Você precisa parar de ficar repetindo para você: ah, eu sou um jogador muito ruim, ah, eu sou um porcaria, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Em vez disso, tente o seguinte: pense em cada perda como uma sessão com um treinador pessoal mostrando o que você tem a melhorar. Não é simplesmente eu perdi, é eu aprendi algo novo, eu descobri uma área em que eu posso melhorar, o que eu não sabia tanto quanto eu achava que sabia. Essa mudança de mentalidade vai mudar o seu jogo. Todos nós cometemos erros, é normal, até os campeões mundiais perdem jogos regularmente. O mestre Magnus Carlsen sofreu muitas derrotas, mas sua capacidade de aprender com elas é o que o tornou o melhor. Então, da próxima vez que você perder, não deixe a frustração tomar conta. Em vez disso, abrace. Ou abraça a frustração, pelo menos por um leve momento, né? Sinta a emoção, mas usa isso daí pra, puxa vida, vamos recomeçar, né? É igual aquela frase do rock, não importa quantas vezes a vida bate em você, o importante é quantas vezes você se levanta depois disso. Pergunta assim mesmo, o que é que eu posso aprender com isso? Porque cada derrota não é um fracasso, é um trampolim para se tornar um jogador melhor. Isso é interessante, né? Como eu estava dizendo a você, por vezes são coisas que a gente já sabe disso daí. São coisas que a gente talvez já tenha até ouvido, ou que você naturalmente na sua cabeça imagina: "Puxa, isso faz sentido, todo mundo sabe disso". Como é que a gente faz isso, então na prática, né? E eu acredito que vai ter algumas, situações aqui em que ela vai elencar algumas coisas. Então ela vai dizer o que fazer logo após uma perda. Primeiro, dê um tempo a si mesmo, né, pra recuperar aí a mente, voltar a si, porque algumas derrotas podem ser realmente bem difíceis, principalmente quando a gente coloca na cabeça em que a gente era merecedor de vencer o jogo, só porque tá em vantagem naquele exato momento. Imagina, você ganha aí uns 2 peões, tá com os 2 peões de vantagem, aí depois segue uma peça, ou não vê um golpe tático, algo do tipo, ou o adversário acha um cheque perpétuo milagroso, você estava se julgando merecedor de vencer o jogo. Mas quem sabe o que acontece até o final da partida? Enquanto tem jogo, o adversário pode encontrar recursos, não é? Então não quer dizer que você já venceu o jogo naquela hora, você só vence o jogo quando acaba, no checkmate ou quando o adversário desiste, ou algo do tipo, tá? Mas você não pode ficar se achando merecedor já no momento do jogo, o jogo só acaba quando ele termina. Então primeiro, dê um tempo a si mesmo. Quando as emoções estão em altas, analisar o jogo é inútil.
No momento, seu cérebro não está pensando tática, estratégia, variações, está preocupado se autodestruindo. Mas como é que eu fui perder isso daqui, né? Eu joguei como um lixo. Talvez eu devesse parar de jogar xadrez pra sempre. Isso aqui é uma das mais comuns. Eu mesmo penso direto isso aqui. Quando eu perco ou quando dá alguma coisa errada, talvez eu deva parar com isso daqui. Ou, puxa vida, eu fiz, coloquei o meu melhor nisso daqui e não deu certo. Eu acho que eu não devia mais fazer isso. E, claro, é emoção, né? Falando. Você tem que depois parar, recuperar as forças e respirar fundo e seguir adiante. É, que ela coloca, né? Parar. Nada disso é verdade. São apenas emoções falando. Respira fundo, passeia, né? Beba um pouco d'água, se distrai um pouquinho. Mais um vídeo. Mas o importante é, não pule direto para outro jogo. Isso aqui só online, né? Que é possível. Se você tá jogando um torneio pensado, vai ter aí algumas horas, se tiver mais um round no mesmo dia. Ou aí outro dia, né? Pra você jogar aí mais pra frente. Se foi o último round, só agora no próximo torneio pensado, que se você mora numa região como a minha aqui, que quase não tem torneios, vai demorar muito. Mas é isso. Se você tá jogando online, não pula direto então para outro jogo. Pausa, respira, né? Tem essa autoconsciência de que você pode dar uma pausa. O xadrez vai estar ali quando você voltar. Um dos maiores erros é tentar reconquistar essa classificação, os pontos de rating que você perdeu de forma imediata. É a melhor maneira de cair na inclinação final, nessa espiral negativa, né? Você não está com a mentalidade certa, o que significa que provavelmente vai perder novamente. E então, novamente. E antes que você perceba, você perdeu 100 pontos de classificação, desenvolveu um ódio recém-descoberto pelo xadrez. Quem nunca viu por aí, né, aquele meme que diz, puxa, eu amo xadrez, mas eu odeio xadrez ao mesmo tempo. É por causa provavelmente disso. Às vezes o cara tá jogando só blitz direto, 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 perde, 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 aí ganha algumas, perde, 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 sabe? Ganha, ganha, vai subindo, mas quando chega naquele ponto em que o nível dele já não tá mais tão forte, ele perde, 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 perde. Então, tem que ter calma no início daí. A melhor coisa que pode fazer é se afastar um pouquinho mesmo e voltar depois mais forte. Experiência pessoal, recuperando-se de peso. Ao longo dos anos eu desenvolvi uma mentalidade que me ajuda a usar as perdas como um trampolim para o crescimento. O que mais ajuda? Lembrar que todo jogo é uma oportunidade de aprendizado. E também que não é o meu último jogo, verdade. Se for o último jogo, acontecer alguma tragédia ou algo do tipo, puxa, fazer o quê? Já foi, né? Mas, muito provavelmente, realmente, sempre vai ter a oportunidade de você jogar o próximo jogo. Jogar o próximo jogo. Talvez, no próximo jogo, você tenha a oportunidade de corrigir, pelo menos, algumas falhas, né, que você teve. Não importa o quão dolorosa seja a perda agora, meses ou anos depois, vai ser somente mais um jogo, os milhares que joguei, né. Então não vou me lembrar dos detalhes, apenas lições que me ajudaram a melhorar. Claro, algumas perdas doem muito mais que as outras. Errar numa posição vencedora, nossa, bate forte essa daí. Mas eu aprendi a aceitar, as coisas acontecem. Todo mundo comete erros e faz parte do jogo. Ela vai compartilhar aqui mais um vídeo em que ela mostra a pior partida de xadrez da carreira, provavelmente perdeu em 7 lances, mas tudo bem. Vou deixar aí pra vocês verem depois. O canal dela é em inglês, tá? Então, provavelmente você vai precisar aí ou traduzir, botar as legendinhas e tudo mais. É por isso que você não deve analisar o jogo enquanto está emocionalmente carregado. Isso só vai piorar as coisas. Espere que a frustração desapareça, depois volte e revise seus erros com a mente clara. Então você tem que se fazer algumas perguntas construtivas. O que foi que levou ao erro crítico? Falta de treinamento? Eu tive um sono de má qualidade? Excesso de confiança? Perda de concentração? Como é que eu posso evitar isso no futuro? Cara, essas perguntas aqui, ó, falta de treinamento, sono de má qualidade, elas doem muito mais. É muito mais fácil você culpar o outro, arranjar desculpas, do que você ser honesto com relação a isso daqui. Mas o xadrez é legal por causa disso. Ele desenvolve sua humildade, ele desenvolve esse senso de autorresponsabilidade e de você ser mesmo responsável pelo seu próprio resultado. Então você tem que ter humildade sempre, não é só humildade ali na hora, de respeito ao oponente no tabuleiro, não. Tem que ter humildade com você mesmo também nessas avaliações aqui. E aqui está a mudança de perspectiva. Esse jogo será importante para você em 5 meses? Provavelmente não. Vai ser apenas um de muitos. Ver as derrotas dessa maneira ajuda a aliviar a pressão. Porque no esquema das coisas, um jogo não define o seu crescimento no xadrez. É verdade. Sempre, em algum momento, se você já for um jogador aí de mais alto nível, você vai perder um jogo para um jogador com rating muito mais baixo. Isso vai doer, porque você já vai chegar no tabuleiro achando que tem que vencer, porque é teoricamente mais forte. Mas, cara, isso não tem nada a ver. Aquele jogador ali pode ser só novato no circuito de tabuleiros e tá com rating ainda defasado. Ele pode ter uma força muito maior e você vai ficar se culpando porque em tese ele tem uma força muito maior, mas no rating isso não estava ainda ajustado.
e você fica, puxa vida, mas eu perdi para um jogador com 200 pontos de rate abaixo. Cara, ele pode ser muito mais forte que você, não quer dizer nada, tá certo? Então, preste muita atenção nisso daí. Nem sempre, às vezes, a culpa é sua no sentido de que você tinha que vencer e não venceu porque era um porcaria. Às vezes acontece e às vezes não. Segundo, analise o seu jogo, mas segure o mecanismo. Esse aqui, o mecanismo é o engine de xadrez, né? O computador. Então, os computadores são ótimos para apontar erros, mas eles não vão dizer por que você cometeu esses erros. Isso é interessante, saber o porquê. Primeiro, tente descobrir você mesmo. Qual foi o primeiro movimento em que as coisas começaram a dar errado? Qual movimento foi o ponto de virada aí? Onde foi que tudo mudou, né? Havia uma maneira de salvar a posição. Só depois que você fazer sua própria análise é que você deve ligar o computador, ligar o Stockfish. Por quê? Porque aprender a identificar os próprios erros vai ajudar você a reconhecê-lo antes que eles aconteçam em jogos futuros. Xadrez é um jogo de reconhecimento de padrões, isso aí é fato. Quanto mais padrões você tiver na sua mente, mais fácil vai ser no futuro de você reconhecer esses padrões. Quando o adversário vier com um ataque numa ala, você vai lembrar, eita, olha só, eu lembro disso daqui, né, mais ou menos a ideia, então eu vou colocar mais força ali para defender e tudo mais, então você vai começar a ter mais esses padrões. É muito importante isso. E às vezes uma derrota é a melhor coisa que a gente tem pra gente não esquecer um padrão como esse. Então deixa o Stockfish ser uma ferramenta, não uma muleta. Muito importante. Inclusive, porque é muito fácil hoje, né? Ligar ali o Lichess, o chess.com, ligar a barrinha e sair analisando. Mas tenta não fazer isso, né? No máximo, cara, se você tá analisando ali, tá meio perdido ainda, não tá meio nebuloso, cobre aqui, né? Cobre esse lado aqui, ó. Cobre esse lado com um post-it, bota um papelzinho na frente, cola mesmo no monitor, deixa só a barrinha. Aí você vai repassando os lances e quando a barrinha estourar para um dos lados, aí você pensa, puxa, tá, então qual era o lance que eu devia ter jogado nesse caso? Né? Se for para você, por exemplo, qual eu devia ter jogado? Quando você faz um erro e a barrinha estoura para o seu oponente, então o que é que eu devia ter jogado para não cometer esse erro? Né? Por que eu cometi esse erro? E assim vai. Pelo menos isso, tá? Mas só depois você vai ver as linhas do Stockfish mesmo. Terceiro, não se culpe as lacunas no seu conhecimento. A reação usual é dizer, eu sou ruim no xadrez. Não, você não é. Você simplesmente não sabe de algo ainda. Talvez você tenha dificuldades com táticas. Talvez você não entenda totalmente os planos de meio jogo. Talvez seus finais precisem ser trabalhados. Aqui tá a boa notícia, tudo isso pode ser consertado. Perder um jogo não significa que você é um jogador ruim, apenas significa que é algo novo para aprender. Exatamente que os jogadores do mundo melhoram. É assim mesmo. Então pare de se culpar e pergunte a si mesmo, qual é a próxima coisa em que eu preciso trabalhar? Porque é assim que o progresso real acontece. Perfeito, perfeito. Esforço é igual a resultados. Você pode aprender muito mais com o jogo perdido do que com o jogo ganho. O José Raul Capablanca, grande Capablanca, disse, você tem que perder centenas de jogos antes de se tornar um bom jogador. E o artigo segue, né? Vamos deixar uma coisa bem clara. Seus resultados no xadrez são diretamente proporcionais ao esforço que você faz, que você dedica ao jogo. Quanto mais você estuda e pratica, melhor você joga. Simples assim. Só não é tão rápido, tá? Mas é exatamente isso mesmo. E tudo na vida. Se você estuda uma vez por semana, não espere um progresso rápido. Se você joga, mas nunca analisa, não se surpreenda quando continuar cometendo os mesmos erros. Não adianta, né? Você dizer, puxa, faz 2 anos que eu jogo xadrez e ainda estou no mesmo nível. Você não estuda, não analisa seus jogos, não busca o que melhorar. Vai ficar só patinando mesmo, marcando passo. Mas se você dedicar 3 a 4 horas por dia, com a abordagem certa, a melhoria é inevitável. A classificação Elo, o rating, né? Não é mágica, não é sorte. Nem é mesmo talento bruto. É um reflexo do seu trabalho. Perder não significa que você não é bom o suficiente. Significa que você tem espaço para crescer. Você tem que melhorar. Aí tem um vídeo aqui recente, inclusive, em que ela pergunta ao Naroditsky se o rating online significa alguma coisa. Ele vai dizer, puxa, significa porque é um indicativo e tal. Mas não quer dizer nada. Muitos grandes mestres, inclusive ele vai trazer essa reflexão que muitos grandes mestres de alto nível têm um rating aí que eles jogam online para brincar, se divertir, né? Geralmente blitz. Então não quer dizer nada, né? Geralmente eles vão sim cometer erros, vão cometer coisas que eles não cometeriam num jogo pensado e tudo mais. E que você não adianta, cara, ficar tipo, puxa vida, esse jogador é muito ruim, ou esse jogador tá completamente insano porque tá cometendo erros. Cara, acontece, tá? Principalmente em blitz, em rápido e tudo mais. Muitos jogadores culpam a má forma, a má sorte, ou até mesmo o clima pelas derrotas. Tudo menos a falta de preparação. Volta de novo para aquele primeiro ponto, né? Autorresponsabilidade. Essa mentalidade fecha a porta para melhoria. Em vez de pensar, eu perdi porque eu sou ruim, pergunte a si mesmo, onde eu errei e como eu posso evitar isso no futuro? Sempre procure a causa raiz dos seus erros. Você interpretou mal a abertura?
perdeu por um motivo tático, jogou mal uma posição, cada resposta às perguntas é um roteiro para você trabalhar a seguir. Assuma a responsabilidade assim, né, nos resultados, assim como na vida. Se você perdeu, tem algo a melhorar. Isso é uma ótima notícia, porque se algo está sob seu controle, você pode alterar, você tem essa oportunidade. Tem um vídeo aqui sobre como calcular e tudo mais. Dicas práticas para se recuperar, então luta até o fim. Saviele Tartakovers disse: o vencedor do jogo é o jogador que comete o penúltimo erro. Isso aqui é uma particularidade do xadrez, né? Um dos maiores erros do xadrez, desistir cedo demais. Muitos jogadores desistem quando o jogo está longe de terminar, jogando fora suas últimas chances. Nunca desista prematuramente, luta até o fim. Você nunca sabe quando seu oponente pode escorregar. Afinal, no xadrez, o perdedor é simplesmente aquele que cometeu o último erro. Isso é especialmente crucial em posições nítidas e complexas, onde ambos os jogadores estão sob pressão. Quanto mais complicada é a posição, maior a chance do seu oponente é errar também. Isso é verdade. Então, às vezes, não é porque o seu oponente achou pro primeiro lance da combinação tática que ele vai executar ela completamente de forma sem erros, né? Então, é muito importante lutar até o fim. Já vi inúmeros jogos em que a persistência transformou uma posição perdida em uma defesa milagrosa ou até mesmo uma reviravolta completa. Mesmo em posições objetivamente perdidas, continue jogando. Você vai desenvolver resiliência e aprenderá a encontrar recursos nas situações mais difíceis. Só não deixe isso daqui também ser cair no outro extremo, né? Tem gente que eu conheço que só deixa pra jogar quando tá perdendo. Aí ele se concentra totalmente pra tentar encontrar uma defesa. Mas enquanto o jogo tá não, joga aqui de todo jeito e tal. Não pode ser assim também, né? Então, é, tem que tentar lutar bravamente até o fim, mas também você não pode meio que cair sempre nessa pra tentar lutar, ou esperar cair numa situação dessa pra lutar até o fim. Começar a lutar desde cedo. Mudanças de mentalidade, jogar contra adversários mais fortes, é um conceito um tanto contra-intuitivo a um primeiro momento, né? Mas só no xadrez isso acontece, né? Em outros esportes talvez nem seja tão útil isso daqui, mas no xadrez sim. Muitos jogadores evitam a competição mais acirrada por medo de perder. Mas sabe qual é a melhor maneira de melhorar? E a mais rápida? Jogar contra quem é melhor do que você. Perder para jogadores mais fortes não é ruim, é uma mina de ouro de aprendizado. E vamos ser honestos, perder para um oponente de alto nível nem dói tanto, certo? Segundo, estar pronto para todos os resultados. Isso aqui é importante. Eu acredito que cai um pouco naquilo, né? Da gente meio que ter um senso de merecimento. E a gente tem que evitar isso daí. Uma armadilha de mentalidade comum é: se eu não ganhar, eu sou um fracasso. Mesmo os grandes mestres não vencem todos os jogos. As perdas são inevitáveis, eles sabem disso. Tenta reformular sua abordagem. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu aceito que o resultado pode ser de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, eu vou aprender algo e melhorar. Com essa mentalidade, você não vai ser uma catástrofe quando você perder. Vai ser um trampolim para o sucesso, para a melhoria. E outra coisa, comparar. Nada de se comparar com outras pessoas. Se comparar apenas com o seu eu passado. É fácil você se sentir desanimado ou se comparar com jogadores mais fortes, mas a única competição que realmente importa é com o seu eu passado. Então, lembra como é que você era um ano atrás. Provavelmente você melhorou. Mesmo que o progresso pareça lento, ainda é um progresso. Isso é o que importa. Então, da próxima vez que você perder, pergunta a si mesmo: o que é que eu aprendi nesse jogo? Para finalizar, então, sua força como jogador de xadrez não é definida por suas vitórias, é definida por como você lida com suas perdas. A capacidade de aprender com os erros, permanecer resiliente em situações difíceis e continuar trabalhando em seu jogo. É isso que separa os verdadeiros jogadores de xadrez dos demais. É verdade. Quando só você está vencendo, você pode relaxar e não melhorar, né? Se você é sempre o melhor do da sua escola, do seu clube, da sua cidade, pode ser fácil, entre aspas, você ser o melhor quando você é o único que estuda e os outros não estudam. Então você às vezes pode acabar relaxando, porque afinal você sempre foi o melhor ali e tudo mais, até que surge alguém que estuda mais que você, e aí talvez você volte atrás e tente recuperar isso daí. Mas tem que estar sempre com a guarda ativa, né? Com a guarda alta, buscando melhoria. Perder não é vergonhoso, não está aprendendo com seus erros, então essa é a verdadeira oportunidade perdida. Cada derrota é uma chance de melhorar. A única questão é: você vai utilizar isso daí? O Garry Kasparov disse uma vez: minhas vitórias mais importantes nasceram a partir das derrotas. Daqui a alguns anos ou mesmo meses, esse jogo não vai importar, mas como você responde a isso vai determinar se você continua melhorando ou fica preso. Portanto, não tenha medo de perder, nem se culpe, em vez disso, transforme cada perda em uma ferramenta de crescimento. Agora vá lá e jogue seu melhor xadrez. Se perder, certifique se perder como um campeão. Totalmente importante. Xadrez vai acontecer muito isso daí, e a gente precisa saber o que fazer da melhor forma. Espero que você tenha gostado, que esse artigo ajude você a refletir melhor sobre perdas
e tentar tirar esse estigma, né, de que a derrota é algo totalmente ruim. Claro, ninguém quer perder, todo mundo quer estudar xadrez para ganhar, para melhorar, mas a gente precisa tirar isso daí de que só porque você perdeu, né, quem sabe, não vai ter ninguém necessariamente julgando você por isso. Pode até ter, de repente, aquela brincadeira ali entre amigos e tudo mais, "Puxa vida, cara, aconteceu", mas olha só, vá por mim, se os caras forem realmente seus bons amigos, se você estiver cercado de pessoas, bacanas, ninguém vai julgar você porque acabou perdendo. São coisas que acontecem e a vida segue depois disso. O que importa é que você vai fazer com isso daí. Para mais reflexões de resiliência mental, como melhorar no xadrez, eu deixei uma playlist aqui do lado em algum lugar e eu convido você a conferir mais vídeos como esse. Forte abraço e até a próxima.